Gostei. Gostei de ver. Eu vou tocar nesse negócio. Às vezes eu não tocar no lugar. Fiquei nada. Agora não toca mesmo. Isso aqui é acordeão. É. Aí. Isso aqui é acordeão, é? É. Acordeão. Oi, Melody. Bem. Faz um tchauzinho aí, Melody. O quê? Tirei não. Vai ter um culto aqui hoje, na casa da minha irmã Maria. Aqui na roça, o irmão tá ali tocando acordeon.